Rollins, papapá, no ar, chegando devagar para formando opiniões além do pasto, né? Construam as suas verdades, como eu sempre falo, escutem, né? Com mente aberta, né? Com o coração aberto, se for possível, e aí façam a sua reflexão, criem suas verdades, certo? A verdade é sempre transitória, certo? Temos que ser contraditórios por muitas vezes para podermos evoluir, certo? Se você está ouvindo este podcast, o Only Rollins, papapá, através do YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, certo? Se você está ouvindo em outra plataforma, nos segue, se inscreve, beleza? E sempre um tema diferenciado, pensado de uma forma diferenciada para fazermos uma reflexão juntos, papapá. Eu sou Rollins e hoje eu quero falar sobre a volta às aulas presenciais. A verdade sobre a educação. A volta às aulas presenciais, a verdade sobre a educação, né? Agora, não se criou uma polêmica, mas muitas pessoas estão querendo a volta às aulas, né? Presenciais, como eu disse, os alunos presentes, né? Nas escolas públicas, né? E tem muita gente dizendo, e eu ouvi muita gente falando, educadores, secretários da educação, secretárias, pessoal do governo e tal, dizendo que como eles disseram, né, papapá, sobre a economia, que não podia parar, porque a economia, né, tem que girar o dinheiro, né, e etc e tal, porque senão o país iria ficar quebrado, iríamos ter outra doença, que seria a doença do bolso, né, etc e tal, e estão fazendo agora com a educação, né, um pouco mais da metade do ano, julho, nós quase chegando em agosto já, né, e estão falando da volta às aulas presenciais, certo? Implicando essa mesma desculpa, né? Que não pode parar porque isso está causando um mal aos alunos, um atraso aos alunos, né? Eu vi uma senhora, uma distinta senhora, dizer que é urgente e a importância da presença, né? A importância da escola na vida dos alunos, de pais e mães. O pessoal dizendo que a classe social menos abastada, né? Os pobres, estão sofrendo mais ainda com isso, né? É claro, o pobre sempre sofre com mais em tudo. Em qualquer assunto, o pobre irá sempre sofrer mais, né? Bom, mas é o caso. Esse caso dela falar que é urgente, tem que ser urgente, já passou da hora de se voltar e que se tem toda uma segurança, que a ciência já provou que a escola é o lugar mais seguro para se estar e etc e tal, etc e tal, etc e tal, papapá. Bom, isso na concepção dela, isso na indução que ela quer fazer, por seja qual o interesse que ela tenha, não sei, ou de repente não tem nenhum interesse, não cabe a nós julgarmos nada, apenas, como eu falo, analisarmos as situações, e fazermos a nossa reflexão, certo? De repente, como eu falei num podcast aí sobre psicólogos, de repente são pessoas que vêm dentro de uma caixinha, condicionadas, né? Aprenderam daquele jeito e não conseguem desenvolver a mente, não praticam de uma filosofia, para aprenderem a pensar, a criar. Porque o inteligente é aquele que raciocina, aquele que cria com tudo aquilo que ele já absorveu, certo? Não o que é o papagaio, né? Que repete e é muito inteligente. Às vezes é bom que tenhamos bons papagaios, sei lá, na área da medicina, na área jurídica, na área da engenharia, né? Para que se não caiam prédios, para que se salvem pessoas, né? Que estão com a saúde abalada, tal. É bom que se tenham bons papagaios que repitam meios, que repitam coisas boas, né? Mas temos que ter na humanidade pessoas que pensem, que vão além, senão a evolução estaciona, certo? Então, o seguinte, respeitando toda a opinião desse povo que está querendo a volta às aulas, nós estamos um pouco mais da metade do ano. Adultos tomaram a primeira dose da vacina, alguns a segunda, certo? E muitos ainda nem tomaram nem a primeira, certo? A ciência, por si só, ainda não sabe dizer realmente sobre as variantes, sobre se a pessoa pega Covid 3, 4, 5 vezes, se pode vir mais forte ou não, estudos, qualquer estudo, seja nas crianças, nos idosos,
nos adultos ainda é pouco, tanto que soltaram já as vacinas, né, como paliativos, com 70% de eficácia, chegando a 90% de eficácia, não a 100% de eficácia, papapá, certo? Porque se precisou isso. E o que se precisa manter além da vacina, né? O uso de máscara, claro, e o isolamento social. E o isolamento social implica-se as crianças não ir para a escola. Um filho meu, assim eu tendo, certo? Não iria para a escola, não tem essa desculpa, certo? Que precisa, que isso e aquilo. Cara, emergência, o que é emergencial em tudo nessa vida, em qualquer área, antes da grana, antes do dinheiro, da economia, antes do trabalho, antes da paixão que você sente pela sua namorada, pelo amor da sua vida, etc e tal, antes, né? Do suor de cada dia, né? Do correr atrás. Antes de qualquer coisa se vem a saúde. Sem saúde você não faz nada. Sem saúde a humanidade não segue, não caminha. A saúde é uma prioridade que tem que estar assim em primeiro, segundo e terceiro lugar. Está além de tudo isso, certo? A saúde tem que estar em primeiro, segundo e terceiro lugar para depois virem as outras coisas. Porque de nada o ser humano irá fazer se ele não tiver 100% saudável. Ou pelo menos saudável, que não seja 100%. Então, importante é a saúde. O resto não. A saúde sim é prioridade, papapá, certo? Então é o seguinte, eu ouvi até um tempo atrás um garoto, deu uma entrevista no Pedro Bial, né? No Conversa com o Bial, né? Falando que ele sofria, né? Isso há uns 3, 4 meses atrás, etc. Porque ele era pobre, acho que ele morava na favela, etc e tal. E ele chorou, se emocionou quando abriu lá a escola dele. Teve uma volta às aulas, né? E ele fez questão de ser o primeiro a estar na porta de aula, na porta da escola, né? Para assistir às aulas às 6, 7 da manhã, né? Ele fez questão de estar lá porque ele não tinha acesso à internet para poder estudar pela internet, para poder, né? Porque a mãe dele não tinha dinheiro para poder pagar uma internet, etc e tal, né? Então, dizendo sobre a importância e sobre dizendo sobre a importância da escola, né? Na vida das pessoas, etc e tal. E aí, cara, é o seguinte, cara, vamos parar de ser hipócrita. O cara desse, ele tá falando isso, certo? Com todo respeito, claro que existem essas situações, pessoas, claro que ninguém deve tirar o dinheiro do arroz, do feijão, do pão de cada dia pra ficar colocando crédito no celular pra ter internet, é óbvio. Mas o que acontece é que um garoto, uma pessoa de 17, 18 anos, dizendo que não tem ninguém ao lado, mesmo na favela, que pudesse dar uma senha de Wi-Fi, entendeu? Para o cara poder estudar. Cara, não existe isso mais nos dias de hoje. Hoje a molecada, quando quer, ela arruma a senha de Wi-Fi para ver besteira, para ver Xvideos, para ver o que quiser, entendeu? Para ver Instagram, para entrar no Facebook, etc e tal. Não tem. Isso fica muito bonito para inglês ver essa emoção toda. Hoje em dia, se o cara, ele falou que eles estavam enaltecendo o esforço dele ter acordado cedo para ir lá num dia de aula e tal. Cara, existem praças em São Paulo, como eu creio que exista no Rio de Janeiro, ou shoppings, onde tem o Wi-Fi liberado. Então, o mesmo esforço que esse rapaz, que esse garoto fez para ir para a escola às 7 da manhã, que queria que voltasse às aulas, ele podia ir todo dia numa praça, em algum local que tivesse Wi-Fi e ele ia estudar, certo? Levar no celular, entende? Mas a questão não é essa. É essa coisa. Eu quero chegar nessa coisa da educação, essa coisa o próprio governo que fala que, né, o investimento é muito grande nas escolas públicas, etc e tal, e a gente sabe da quantidade de desvio de merenda que acontece, a gente sabe que sempre para chegar, sempre tem os atravessadores, né, do governo federal vai para governador, que vai para secretário de educação, que vai não sei para quem, que vai pro diretor da escola, tal, papapá, e o dinheiro vai sumindo, né, 1 milhão acaba virando 200 mil quando chega na escola, né, nas escolas. A gente sabe disso, entendeu? É o mau caratismo, é a corrupção que ainda abala esse país, que vai demorar né, um tempo ainda, quiçá, para que isso deixe de acontecer. Mas é o seguinte,
Por isso, essa é a verdade sobre a educação. Por isso, o querer tão rápido da reabertura da escola. Porque tem gente que já não tá ganhando, entendeu? Tem gente que já não tá pegando o jabuquelê, não tá colocando o jabuquelê no bolso, entendeu? Aí é essa pressa. Porque hoje em dia, as pessoas... Eu vi pessoas batendo muito nessa tecla, que não, a educação pela internet é boa, é um paliativo, né? Como eu sempre falo, paliativo, mas não, porque a criança tem que estar na escola por causa da convivência com outras crianças, por causa da socialização, né? Que o ser humano tem que ter, etc e tal, né? Jogam isso, né? Pra você abraçar a ideia, certo? É mesmo, né? É importante. E aí vai naquela que tem muitos pais que não suportam os filhos, essa é a realidade, né? Porque o menino é danado, porque a menina não para, porque o moleque é o capeta e tal. Pensassem nisso antes de colocar filho no mundo, né? Por isso eu sou um cara que eu falo tanto dessa coisa de pararmos de ter filhos, entendeu? Principalmente a classe, o pessoal que mora na periferia, a classe menos abastada, entendeu? É um sinal de inteligência, a pessoa que tem menos filhos, hoje em dia num mundo super povoado como estamos, certo? É o mínimo que você pode fazer para contribuir para que o mundo melhore, porque não há espaço. Se o pessoal ainda quisesse ter filhos e se prontificasse aí para os interiores da vida, né? Não, mas no interior não tem emprego, quer dizer, vai entupindo as grandes cidades, certo? As grandes metrópoles. Com isso, é claro que vai aumentar as doenças, são mais vírus circulando para lá e para cá, certo? Vão faltar serviços básicos, né? Como saúde, por exemplo, médicos, hospitais, transporte, né? Claro, onde tem mais gente vai faltar, né? Então é sinal de inteligência. Hoje você não tem um filho, entendeu? A não ser que você tenha muitas condições e você more em Alphaville, sei lá, né? Mas então, voltando. Então, cara, pro governo não é interessante, porque pro governo sairia muito menos, ele gastaria muito menos se ele colocasse Wi-Fi na casa das pessoas, certo? Claro, mas tem que ter um tipo de fiscalização, claro, certo? Mas independente se tivesse fiscalização ou não, o Brasil já era um país para ter internet, Wi-Fi grátis por todos os lugares, certo? Já começa por aí, certo? Ou você dá um chip que nem deram, que nem o Bolsa Família, etc. Tal. Você dá um chip diferenciado, o governo faz um acordo com as operadoras, tal, um chip especial para alunos, para eles colocarem e terem acesso à internet. Se eles vão ver besteira também, não importa, entendeu? Aí é outra coisa. Na escola, se falam de escolas públicas hoje em dia como se fossem, internatos, como se fossem escolas militares, e não é. A escola pública todo mundo sabe que é uma bagunça. Você que frequentou uma escola pública, ou você que tem coragem de ir numa escola pública, você sabe que rola droga, entendeu? Rola mais vagabundagem do que estudo, entendeu? Mas você está generalizando, tá? Claro, todas as regras têm sua exceção, entendeu? Mas tem a maioria de muitos alunos que realmente estão dispostos a aprender, a ter uma educação, são prejudicados por outros, entendeu? Que aí vem reflexo da miséria, tal, e etc e tal, que eu não vou voltar a falar aqui de novo, entende? Então, quer dizer, a escola pública não é um lugar bom. Não adianta as pessoas quererem passar essa imagem, que a escola pública é um lugar bom. Tem gente que manda os filhos para a escola para comer. Tamanha é a miséria no Brasil, entendeu? O ruim é que o pobre se contenta com pouco hoje em dia, entende? Ele acha bonito quando fala assim, a tiazinha juntou latinha a vida toda, ai que lindo isso para poder educar os filhos. Não, isso não é lindo. Isso não é lindo, ninguém tem que ficar juntando latinha, você entendeu? Enquanto o pobre achar que isso é bonito, que isso é coisa de gente guerreira, entendeu? A criança que tem que ficar pegando papelão para poder conseguir fazer a festa de aniversário dela, e que isso, nossa, que coisa linda fazer isso. Não, lindo é poder ter as coisas, porque até o pobre já paga muito imposto, é muita coisa roubada e desviada do pobre. Certo? Bonito é poder ter a oportunidade de trabalho, é poder ter o dinheiro no bolso, entendeu? Não batalhar. Essa coisa de batalhar, de lutar. Batalha, luta, guerra, entendeu? Aonde que isso são coisas bonitas, coisas positivas, isso é negativo, entendeu? Se tem que haver essa luta, se tem que haver essa guerra, essa batalha para não se passar miséria, é porque alguma coisa tá errado, e tá errado há muito tempo, entendeu? Aí voltando à questão da escola, cara...
na escola se existe bullying, se existe violência, existe droga. Nós já passamos da hora das escolas fecharem. As escolas têm um gasto muito grande, entendeu? Porque dá para se ter uma educação online hoje em dia, mais abrangente, internet, entendeu? Eles não querem isso porque, como eu falo, a escola, ela é apenas para formar empregados, para a continuação da escravidão, certo? Na escola você vai para pegar diploma, não são dadas matérias como filosofia, entendeu? Sociologia, qualquer coisa voltada à área mental, à área do cérebro, que faça abrirem as mentes. Porque não se interessa, que abram as mentes das pessoas. O interesse é que elas se mantenham gado, pastando. Depois você vai para uma faculdade, geralmente que não vai ser uma faculdade pública, né? Eu tenho um projeto que está chegando na política um dia, aonde pessoas oriundas de escolas públicas terão direito à faculdade pública. Pessoas oriundas de escola particular serão obrigadas a pagarem a faculdade particular, entendeu? Não tem mais essa coisa, porque o rico acaba fazendo, o rico milionário que sempre estudou em escola particular, acaba fazendo universidade pública, acaba entrando numa USP, numa PUC, né? Numa federal, certo? E o pobre que sempre se lascou, que nunca aprendeu nada na escola pública, que tem que fazer cursinho, tem que arrumar um jeito de trabalhar e sofrer, acordar às 5:30 da manhã para pagar aulas particulares e tal, tem que sofrer e trabalhar ainda mais para poder pagar a faculdade privada, né? Também, e tá tudo errado, E o pobre vai seguindo, achando que tá bom, que o importante é ele ter um diploma na parede, para ele melhorar de vida, ter um emprego, que muito, na maioria das vezes, ele não tem, porque tem um monte de gente, com diploma na parede, sem emprego, entendeu? Tomando as ruas, né? Bom, o trabalho de rua é excelente, né? Mas é excelente para quem nasceu com esse dom, certo? Como eu nasci e fiquei um tempo atrás, durante um tempo, na rua. Agora, o cara que ele tem um diploma de advogado, de médico, e etc., ele não quer. Ele indo na rua, ele indo pra rua trabalhar, o cara diplomado indo para a rua trabalhar, ele tá deixando de exercer sua profissão, ajudando pessoas e tá atrapalhando quem tá na rua. Porque tem pessoas na rua, os marreteiros, camelôs, que isso é uma profissão, é um comércio ambulante que já tá no sangue. E essas pessoas que vão pra rua por causa da crise, né, que acontece isso, eu vi acontecer isso muito em estádio de futebol, pessoas ali em torno de Itaquera, por exemplo, porque abriu lá quando o Corinthians construiu o estádio, né, tinha os marreteiros certo que vendiam e sobreviviam e ganhavam dinheiro e viviam da profissão de ser marreteiro, de ser ambulante. Daqui a pouco deu um boom de gente que já tinha seus empregos, né? Eu quero tirar um a mais. O zóio grande do ser humano. Eu quero tirar um a mais, uma renda extra. E começou a ir pra rua tentar vender refrigerante, água, cerveja, atrapalhando a vida de todo mundo, entendeu? Então tudo isso, tá vendo? As consequências, né? É que nem uma bola de neve, é uma avalanche que vai acontecendo e vai se espalhando, certo? Então o interesse do governo é que todo mundo saia só com diploma para continuar sendo escravo. Não se precisa, o contato hoje em dia, em tempos de pandemia, né? Pode fazer, criar proliferação de doenças, entendeu? Proliferação de doenças, violência, professores mal preparados, etc e tal, merenda azeda, né? Merenda estragada, vencida por muitas vezes. Então a escola pública não é um lugar bom para o seu filho estar. Tira isso da cabeça, ainda mais em tempo de pandemia, entendeu? Um filho só deve ser mandado para a escola nos tempos que nós estamos hoje em dia, depois dele ter tomado a segunda dose da vacina, entendeu? E ano que vem. Pra que vamos mandar os filhos para a escola agora, quase no final do ano? Deixa-se para fazer isso em fevereiro. Ninguém vai morrer, ninguém vai ficar menos burro, ninguém vai ficar com menos emprego por ficar um ano a mais atrasado. Ninguém é atrasado. A gente tem que parar de viver escravo dessa coisa chamada espaço-tempo, O tempo, ele tá comendo a gente. O tempo que tem que ser nosso aliado, ele tá sendo nosso inimigo. Esqueçamos o tempo, porque se não tivermos saúde, o nosso tempo vai diminuir, entende? Então você, pai, mãe, que tá ouvindo meu podcast, não mandem seus filhos. Não fica, mas é obrigado, que senão vão pras ruas, façam protestos, entendeu? Não tem-se condições de uma mulher rica chegar numa televisão, num jornal nacional,
um ministro rico falar onde ele pode pagar a vacina para os filhos dele, pode pagar a vacina para os netos dele, aí é outra coisa. Você não pode, então não tem o porquê. E eu vou frisar novamente, que eles falam que a educação via internet, né, por causa da socialização das crianças, elas acabam crescendo adultos não sociáveis. Cara, socialização as crianças vão ter num parquinho, as crianças vão ter numa praia, as crianças vão ter praticando um esporte num clube esportivo, as crianças têm no shopping, as crianças têm na rua, entre os amiguinhos, entre os vizinhos. Não é necessariamente a escola não é o lugar, a escola é um lugar para... Tem o convívio social, é óbvio, sempre teve, mas a primícia da escola é educação, tanto que professores não têm obrigação nenhuma de ensinar, os professores têm obrigação de ensinar, eles têm que, obrigação não gosto dessa palavra, mas o objetivo de professores é ensinar. Eles não são obrigados a educar. Educação vem de casa, papapá. Quem tem que educar o seu filho ou sua filha para não ser uma pessoa desandada, uma pessoa mal educada, é os pais, entendeu? Mas os pais não têm tempo porque trabalham fora, etc. Então, volta a falar, por que fizeram filho? Papapá. Você não pode delegar uma função, você pai, você mãe, para o professor. Delegar uma função, você pai, você mãe, para o seu pai, para sua mãe, para os avós das crianças, ou para vizinho, ou para babá, querer que a babá eduque, ou querer que... Cara, a gente tem que ser mais consciente, senão nos manteremos estacionados. Ou aqueles que não se manterem, ou aqueles que se manterem estacionados, não mais voltarão para cá, não terão mais a oportunidade de evoluir. Então, socialização se tem em outros lugares, certo? Tanto o pobre também tem socialização, certo? Só que o pobre ele sempre usa a desculpa, usa o funk como socialização, né? A baderna, né? Os fervos da vida no posto de gasolina, né? Os rolezinhos, né? Como socialização. E pai e mãe se faz de cego, diz que não tem condições porque ninguém segura filho hoje em dia e etc e tal. Então aí começa a se dar, né? A porcaria que acontece, que todo mundo sabe que acontece, né? Então, cara, não tem essa coisa de socialização. O governo tem condições, sim, de distribuir internet, de distribuir Wi-Fi, de distribuir ensino online, certo? Deveria isso ser eternamente. Eternamente não, porque, né? Mas deveria ser opção. É isso que eu queria chegar antes de terminar esse podcast. Tem que ser dada opções ao ser humano, opções à sociedade. Acabou o tempo dessa coisa de obrigação, como eu falo do exército. Cara, é ridículo um jovem de 17, 18 anos ter que servir o exército, servir uma nação, a sua pátria e colocar isso na cabeça dele, que ele tem que ir para uma guerra. Dane-se a guerra. Quem faz as guerras são os poderosos, são os governos, são o pessoal que comanda. E você, pobre, lá no exército de 18 anos, você tem que se revoltar e falar: quero que se dane o exército. Eu não vou para servir pátria, eu tenho que servir a minha vida, contribuir com a minha família. E acabam, né, muitos jovens acabam ficando no exército realmente para poder auxiliar a família, porque ganham uma merreca, né, meio salário, 300, 400 conto reais, sei lá, etc e tal. Então tem essa desculpa também, porque pro governo é o que eu falo, é bom a criança, o jovem tá na escola, sendo androidizado, sendo matrixiado, certo? Os grandes poderosos são os matrixediadores. Então o jovem, é interessante que o jovem seja matrixediado desde a infância, entendeu? Sem ter uma educação de nível, sem ter matérias, né, como eu falei, filosofia, psicologia, sociologia, que abram a sua mente. E depois vai continuando sendo matrixediado, servindo o exército, matrixediado, sendo auxiliar em algum emprego, e assim vai seguindo, entendeu? Esse é o grande interesse. Porque se tem condições, sim, de se ter como eu falei, tem que se ter pelo menos essa opção, a pessoa escolher se quer ter uma educação em casa, se quer educar os seus filhos em casa. Muitos ricos fazem isso, os mesmos ricos e poderosos que estão bradando aí para vocês mandarem, vocês pobres, classe social menos abastada, mandarem os seus filhos para as escolas, de volta à escola, né, por causa da economia, por causa da socialização, e etc e tal, né, e daqui a pouco vão vir com aquela coisa de imunização, como é que é? De gado, né? Querer que todo mundo, que as crianças criem anticorpos, né? E etc e tal, né? Daqui a pouco vão vir com essa desculpa também, né? Com isso, cara,
Tem que se ter opção, tem que se dar. O ser humano chegou num ponto que ele tem que ter a opção de escolha, entendeu? Esses mesmos ricos, eles ensinam online. Tem pessoas, aquela cantora famosa, Billie Eilish, né? Americana, que eu gosto pra caramba, né? Ela foi educada em casa. Até um certo tempo, tal, mas foi educada em casa. Então, os ricos fazem isso, entendeu? Então, e esses são os mesmos que estão falando para vocês mandarem seus filhos para a escola, correndo risco ainda, porque a pandemia não passou, existem ondas, entendeu? Existem variantes, entendeu? Não quero, eu não posso admitir ver daqui um tempo, né? Oxalá que não que a gente não passe por isso, né? Mas começar a ver a mortalidade de crianças e de jovens por consequência de terem mandado as crianças às escolas, voltarem antes da hora, sendo que não importa o comércio, não importa o emprego, não importa a educação, friso novamente falando isso, não importa nada disso se não houver saúde. Se não houver saúde, e o governo vai gastar muito menos, mas muito menos dinheiro, né, para sobrar bastante para eles embolsarem, né, bastante jabuquelê para eles desviarem, vai sobrar muito mais dinheiro se eles investirem na educação online, certo? Que livrará crianças e jovens de doença, de violência, de drogas, certo? E socialização se tem de outra maneira. Certo? Então, se eu esqueci de alguma coisa, pode ser que eu até grave e emende aqui no finalzinho, beleza? Mas é isso, vamos criar as nossas verdades, né? Não deixar que coloquem verdades dentro de nós, né? Como eu não estou colocando em vocês, façam a sua reflexão e como eu sempre digo, aquilo que não servir, lata do lixo, esteja a educação de jogar na lata do lixo, entra por um ouvido e sai pelo outro, beleza? Eu sou Rollins, né? Esse é o Olin Rollins, no ar, já está saindo fora do ar, né? Rollins, saindo fora, é isso aí.